celebrar, irmãos. É uma noite, para mim, muito especial. Glória a Deus. Glória a Deus. Viveram agora os 30 anos, irmãos, dessa caminhada. Glória a Deus. E uma caminhada com o Senhor, uma caminhada maravilhosa. Glória a Deus. E essa peça, essa representação, lembra uma peça que vimos lá em Teresina, que era um contexto também de trombeta, de vinda do Senhor. Aleluia. E eu creio que eu louvo a Deus pela oportunidade que os irmãos me deram. Obrigado, pastor Geraldo, pelo convite. Quero agradecer ao pastor Sami também pelo convite. Obrigado, Alonso. E eu creio que Deus tem algo para nós essa noite. O Alonso falou, fica à vontade, você vai ter em casa. E de fato, nós começamos a ficar à vontade porque nós temos o mesmo Espírito. O Espírito que habita em você habita em mim, nós somos irmãos. Por isso nós estamos em casa. Aleluias. Eu estou muito alegre, muito feliz. E eu creio que Deus tem algo para nós. Parabéns às irmãs por esse congresso, por esse tema maravilhoso. Jesus está voltando. O Rei está voltando. E é um tema muito oportuno. Poderia ser um tema centrado, né, em cima da palavra ao direito das mulheres. Não é? Mas as mulheres reconheceram, pelo toque do Espírito Santo, que a ênfase tem que ser: o Rei está voltando. E o mundo de hoje, a sociedade de hoje precisa ouvir essa palavra, que o Rei está voltando. Eu quero dizer para você que Ele está aqui. Os anjos do Senhor, como fala Hebreus, não são espíritos ministradores, eles estão aqui. Eu não estou vendo nenhum, mas pela palavra eu tenho certeza que eles estão já ministrando ao teu e ao meu coração. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. E se você não tem sentido a presença de Deus, saiba que Ele quer te visitar essa noite. E Ele vai te visitar. Tenha essa expectativa nele, porque Ele vai satisfazer essa necessidade. Ele vai te renovar, Ele vai te avivar, Ele vai te visitar, Ele vai te curar, Ele vai ministrar ao teu coração essa noite. Eu quero me colocar aqui, como disse o Alonso na oração, como instrumento. Como disse um pastor amigo meu, o pastor Glauco, eu quero ser um joelho que recebe do céu e canaliza para a igreja do Senhor. Eu quero agora sair de cena e deixar o Espírito Santo de Deus, o Paracletos, ministrar ao teu coração, falar tudo aquilo que Ele quer comunicar conosco. Aleluias. Porque essa espada, ela corta em todos os lados. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer mais uma oração antes de ler a palavra. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade e o privilégio de estar aqui reunido, Senhor amado, em teu nome, com esse povo maravilhoso, o teu povo, Senhor. Oh Pai, fala ao teu povo, ministra o coração do teu povo. Oh, aleluia, eu te agradeço antecipadamente por tudo aquilo que tu irás fazer, que tu irás, Senhor amado, concluir esta noite, em nome de Jesus, meu Pai. Obrigado, Senhor. Usa-me como um instrumento teu, Senhor amado.
Me coloco, Senhor amado, como um instrumento. Que a minha boca agora, Senhor amado, seja canal de Deus. Que o Adriano saia de cena, que toda a carnalidade, Senhor amado, em nome de Jesus, seja repreendida. Senhor amado, que a tua voz possa fluir, ministrando aos corações dos teus irmãos. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Unção de Deus aqui. Glória a Deus. Unção de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Gostaria de ler 2 textos com os irmãos. Em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Não, 2 eu quero ler o 2 e 17, na verdade vão ser 3 passagens, o 2 e 17, depois o 3, depois nós vamos para Mateus 2,17, Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos para o 3, começando no versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vamos para Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus, começando aí no versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Podeis aceitar. Deixa eu colocar o óculos, porque eu vejo os irmãos sem óculos como árvores. Amados, nós estamos vivendo dias em que
a sociedade, o mundo está confuso. Um mundo cheio de mudanças. Deixa eu só colocar aqui o timer, né? Porque senão a gente... Mas não se preocupem, o Espírito Santo não vai deixar que eu leia a palavra, saia da palavra e não volte mais na palavra, né? Vivemos dias de muita confusão no mundo, dias de mudanças, dias de rumores de guerra, dias de tantas coisas. E a igreja, ela é convidada a tomar uma postura. A igreja é convidada a se posicionar. E o Senhor tem falado comigo. Inclusive, quando o que compartilhar com os irmãos. E o Senhor disse: compartilha com os teus irmãos, com a igreja, aquilo que eu tenho falado ao teu coração. E um tema que eu daria está escrito na nossa palavra. Está escrito. E a igreja é convidada, então, a se posicionar diante de tantos fatos, diante de tantas coisas. E o Senhor, na sua bondade, diante dessas situações, Ele tem preparado um caminho para todos aqueles que são uma obra de arte dele, como diz Efésios, pois somos, eu gosto muito desse versículo, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluias! Diante daquele quadro que viveu Eva, que viveu Adão e que viveu aquele casal que se chamava Adão, como diz lá em Gênesis capítulo 5, versículo 2, criou Deus homem e mulher e os chamou de Adão. Deus está lhe dizendo: vocês são uma só carne. Quero dizer para você, mulher, tire a culpa das suas costas. A queda foi de uma só carne, porque aquela carne chamava-se Adão. Aleluia! E diante daquele quadro, o Pai já sabia, na sua onisciência, que um plano precisava ser colocado em prática. O homem caiu e começa a se desenrolar o trabalho de resgate. O grande rei, aleluia, Jesus Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Ele precisava vir nascer uma manjedoura, preparar o caminho para que eu e você pudéssemos ter uma vida vitoriosa, uma vida de vitória. Aleluias! E Deus tem pavimentado, Deus tem construído uma estrada, um caminho, aleluias. E era o nosso apelido
perdidos do caminho. Cristãos era um apelido que você possa receber. Apelido de cristão. E sabe o que significa cristão? Pequenos cristos. Pequenos cristos. Você, homem, mulher de Deus. Você, mulher e homem de Deus. Que você possa exalar o bom perfume de Cristo aonde você estiver. Que você possa ser luz e sal aonde você estiver. Aleluia. Porque o Senhor preparou isso para mim e para você. Amém. Aleluia. Então, diante desse mundo de tantas situações que nós vivemos, nós precisamos tomar uma postura. E nós temos um exemplo aqui em Mateus capítulo 4. Eu não vou entrar aqui nos níveis de tentação, não é? Mas está escrito aqui na palavra a postura que Jesus teve, a postura de Jesus diante das ardis ciladas, das sugestões de Satanás. Está escrito aqui o manual para mim e para você. Esse manual, a Bíblia Sagrada, foi através dela, foi através da palavra que ele teve vitória diante das sugestões. E nós, nesses dias, há 30 anos atrás, quando eu comecei a minha caminhada, tinha 17 anos, estou com 47, estou ficando sábio cada dia. As ciladas, as sugestões, as armadilhas são as mesmas. Há 30, 40, 100, 1000 anos, 2000 anos. O inimigo, ele sempre está tentando nos destruir, como diz a palavra. O diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor como um leão que ruge, tentando a todo momento vos tragar. E amados, só existe uma forma de vencermos, é através da palavra. Não no que eu acho, não no que eu penso, mas no que está escrito. E esses dias, o inimigo tem utilizado de tantos e tantos meios para nos desviar da palavra. O que tem surgido de atalhos para nos roubar o tempo de meditar, de mergulhar nesta palavra, nos alimentar desta palavra. Hoje em dia, as redes sociais têm sido uma forma de dreno nas nossas vidas. Um dreno que leva o nosso tempo. Sabe, eu sou uma pessoa que me considero um pouco desconectada das redes sociais.
E eu estava fazendo umas estatísticas, levantando uns números de quantas mensagens de WhatsApp eu recebo por dia. Eu, uma pessoa que escrevo quase nada, tal, minha filha me sabe. Irmãos, são mais de 150 por dia. Imagine uma pessoa totalmente conectada. Irmãos, se colocarmos, se fizermos na ponta do lápis, se fizermos as contas, é muito tempo que as pessoas estão perdendo com as redes sociais, bebendo uma água que não vai matar a sede, uma água que não mata a sede. E ele, o inimigo, vai utilizando dessas coisas. Vivendo nós, a igreja, a sociedade, o mundo passando por um momento difícil, onde requer de mim e de você como igreja uma postura de oração, de intercessão, de dobrar os joelhos, de profetizar, de jejum, de adorar ao Pai. Mas o Espírito que tem semeado é um espírito de chacota, de brincadeira. É meio paradoxal você, diante de tantas coisas que o mundo está passando, e até mesmo a nação, você vê o povo rindo nas redes sociais. E a igreja não pode ficar apática. A igreja não pode ficar assistindo isso. E o Senhor nos chama a cuidar das lâmpadas. Essa peça é tremenda. Nos chama a não só ter as lâmpadas acesas, mas cuidar com o óleo. Cuidar com o óleo. E só existe uma forma, amados: é mergulhar em Deus. É mergulhar em Deus. É isso que o Senhor tem falado, tem comunicado. Eu creio que o Espírito Santo, esses dias, tem trazido esta ênfase. Eu estava falando esses dias com um irmão lá da igreja, no ministério que congrego, comunidade andando no Espírito. E eu conversando com o irmão, falando dessa ênfase que o Senhor tem trazido à igreja: voltar para a palavra. Voltar para a palavra. Igreja, desperta para a palavra. Igreja, vamos ler a palavra. Igreja, vamos meditar de dia e de noite na palavra. Igreja, seja cheia da palavra, do poder de Deus. Porque assim nós não erramos. Por que erramos? Por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Não podemos, amados, ser vacilantes. Não podemos ficar descompromissados. Não podemos ficar desconectados diante de um quadro difícil que vive o mundo, que vive a nossa nação. Pessoas lá fora estão morrendo. Pessoas estão precisando de uma palavra de consolo, precisando de uma palavra que diga: só há uma forma de entrar no reino de Deus, é pelo arrependimento. Não existe um atalho, não existe um contra alguma coisa, não existe uma
se não for através do arrependimento. Não há. E os agentes para fazerem isso, parte deles, uma fração desses agentes se encontram aqui esta noite, a igreja do Senhor. Aleluias, eu e você. É isso que essa palavra nos desafia. Está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito para o mundo lá fora. Está escrito para os conflitos que Adriano, que Alonso, que o irmão, que Mariana, que a Aline, que o Geraldo. Aleluias. Está escrito. Está escrito para a carne. Está escrito para o mundo. Está escrito para Satanás e seus demônios. Está escrito. Não há uma outra forma. Não há um outro meio, Adriano. Para onde iremos? Já disse Pedro: se só tu tens palavra de vida eterna. Aleluia. Para onde você vai, meu irmão? Para onde você vai? Para onde eu vou? Diante das decepções, diante dos conflitos, diante dos problemas, para onde eu vou? Para onde eu vou? Se só Ele tem uma palavra, se só Ele tem uma água que eu beber, vai saciar a minha sede. Para onde eu vou? Está na palavra. Não vamos, amados, não percamos tempo. Não percamos tempo. Cuidemos das lâmpadas. Essa noite para mim foi uma noite de renovo. Cantando ali o Salmo 96. Esse coral lindo e maravilhoso, cantando o Salmo 96. Eu voltei à minha adolescência, quando eu conheci a Cristo Jesus. Quando aquela palavra batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Aquilo encheu o meu coração, porque eu precisava da presença do Espírito Santo na minha vida como um adolescente. E eu encontrei esse Jesus. Eu encontrei esse Jesus que ali na palavra declarava que Ele me encheria do seu Espírito. Aleluias, me tiraria os traumas, me diria que Ele não faz acepção de pessoas, que Ele te vê a mim e a você como iguais. Nós somos uma igreja, somos uma família. Aleluias. Glória a Deus mesmo. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Igreja do Senhor, vamos despertar. Não deixemos. Eu creio que essa noite fica um alerta para mim e para você. Cuide da palavra. Cuide da palavra. Essa palavra ela é viva e eficaz. Essa palavra sonda o nosso coração. Aleluias. E o Senhor preparou esse caminho. O diabo achava que tudo estava resolvido quando ele fez Adão ser expulso do jardim. Ele achou que tinha destruído o projeto de Deus, mas ele não conseguiu. Glória a Deus, glória a Deus. Porque o seu filho veio da sua glória, aleluia, para resgatar o que se havia perdido, para encontrar-nos, para nos colocar de volta no caminho. Não nos deixou órfãos, mas enviou o Consolador. O Espírito Santo de Deus, que está ao meu lado, ao teu lado, todos os dias, te conduzindo a toda a verdade. Aleluias! Te conduzindo à palavra, te conduzindo à verdade. Glória a Deus.
Esta semana estava conversando com um amigo, ele um pouco desanimado diante dos desafios da vida, diante das circunstâncias, dos problemas. E ele falando, a gente chega, começa a caminhar, e aí vem os problemas, e a gente vai começando a desanimar. E aí, meus amados, está escrito, tem que fluir dos nossos lábios. E eu falei, meu irmão, está escrito. A gente não pode desanimar. Está escrito que nós temos que perdoar. Está escrito que temos que amar uns aos outros. Está escrito que José foi vendido, foi machucado, ficou com raiva, quis se vingar, mas terminou com um choro de júbilo com seus irmãos. Isso é um modelo para nós. E aquele irmão, e o Senhor foi trazendo aquelas palavras. E é isso que nessa noite eu vejo que o Espírito quer trazer essa ênfase. Nós vivemos em muitos contextos. É contexto de escola, de família, de trabalho, de nação, de mundo, tanto contexto. E o inimigo não cessa de atirar os seus dardos inflamados contra a nossa vida. E é somente através dessa palavra que podemos ter vitória. Só através dessa palavra. É verdade. Ele já disse: sem mim nada podeis fazer. A gente, quando eu sair de casa, a gente fica tenso, né? Opa, vou lá pregar, como é que vai ser? O Alonso de manhã já tinha falado: fica à vontade, meu irmão, sinta-se em casa. E nós ficamos preocupados. A preocupação pode ser uma coisa natural do homem, né, que entra num estado de alerta, fica tenso. A tensão ela é boa, mas aí depois você chega a ver família de Deus, povo cheio do fogo de Deus. Aí tu já se sente em casa, meu irmão. Mas pode também ser uma seta maligna, querendo segurar o cristão. E aí não está escrito, meu irmão. Está escrito. E tu vai puxando a palavra. Ah, eu estou com medo, eu estou... Senhor, é o seguinte, com medo ou sem medo, sem ti eu não posso fazer nada lá na frente. Eu não posso te curar, eu não posso falar ao teu coração, eu não posso fazer nada. Mas os anjos ministradores, esta noite, o Espírito Santo pode sondar, pode curar, pode resolver, pode tirar a preocupação esta noite, te dando propriedade na palavra dele. O Espírito Santo pode ministrar o teu coração. A gente fala aqui, a gente abre a boca, mas é ele, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz a palavra. Aleluias. É ele que cura. Como disse Tom Moen há muitos anos, na gravação daquele CD, daquela música, eu só quero estar onde tu estás. I just wanna be where you are. Ele falou, quando ele começa, ele fala assim: você que viajou longa distância, descanse na presença do Senhor. Os bancos estão fechados,
cartório está fechado, escritório de cobrança está fechado. Tem o que fazer hoje à noite. Mas nós temos muito mais que bancos fechados. Nós temos a presença de Deus. Nós temos aquele aqui essa noite que pega uma botija de azeite e multiplica. E faz a viúva vender e paga todas as suas contas. Está escrito isso na palavra dele. Você que está passando por alguma dificuldade, algum problema, ele pode te capacitar. Ele pode abrir portas de trabalho, de emprego. Ele pode fazer isso. Você que enfrenta alguma enfermidade, está escrito que uma mulher que tinha fluxo de sangue há anos foi curada. Não aceite as sugestões de Satanás que diz que você vai morrer, que diz que teu parente vai morrer, que diz que você está falido. Diga, está escrito, eu sirvo a um Deus que multiplica o azeite. Eu sirvo a um Deus pensamento, né? Eu sirvo a um Deus pensamento. Está escrito que, se necessário for, vai ter uma moeda na boca de um peixe. Eu sirvo a um Deus pensamento que multiplica pão e peixe. Eu tenho um Deus que faz isso, e isso está escrito. Não é o que você acha, meu amado, é o que está escrito. Por isso, igreja do Senhor, Adriano e igreja, tome posse daquilo que o Senhor declara quem você é em Cristo Jesus. Tome posse. O Espírito vai te lembrar, não te preocupa disso. Dedica o teu tempo. Dedica o teu tempo. Essa palavra não é comprimido para dormir. Essa palavra é viva e eficaz. A brincadeira que a palavra está com sono. Quando começa a ler a Bíblia, irmãos, quando começa a ler a palavra, é um sono. Repreenda. Quando o sono chegar, diga: esta palavra é viva e eficaz, porque está escrito isso. Apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Tome posse, creia no que a palavra está dizendo. Irmãos, para tantas dificuldades que passamos na vida, nós encontramos forças no Senhor, não é? Mas quando vamos, nós encontramos força no Senhor e Ele nos dá vitória. Imagina quando você se achega à palavra dEle. Irmãos, tu tens o Espírito Santo de Deus que te conduz, que te mostra, que te ensina. Comensários, mestres da palavra de Deus, que Deus tem multiplicado. Quantos mestres da palavra de Deus nós não temos hoje? Mensagens de homens de Deus, livros de homens de Deus. Então o Senhor está dizendo: eu tenho todo o interesse que minha igreja mergulhe na minha palavra e declare esta
minha caminhada profissional, eu ouvi uma palavra dizendo: olha, você não leva jeito para isso aqui não. Aí eu morava com o Alonso, nós morávamos, eu não sei se era naquele hotel, eu não sei se era naquela casa de fundos que a gente morava, e eu tinha recém-chegado de, assim, 1 ano e pouco, tinha chegado de Teresina, né? Aí eu falei: olha, só tem um jeito. Eu trabalhava nessa época com aviação, né? Fui técnico de manutenção de aeronaves durante quase 7 anos da minha vida, da área de eletroeletrônica. E me falaram que eu não tinha jeito para aquilo, sabe? E eu falei: opa, eu vou para onde? O que é que eu vou fazer? Tenho que pagar aluguel, tenho que sobreviver. Irmãos, Deus nos deu a estratégia. E os manuais, amados, de avião eram uns livrão assim, alto e largo, tudo escrito em inglês. Eu falava inglês, né? Já estava no nível avançado de inglês. Eu falei: eu tenho essa ferramenta aqui, não leva o jeito, o manual está ali, então o jeito é ler isso aqui. Irmãos, eu começava a ler aquilo, dava sono. Aquilo não fazia sentido. E eu lendo. E em um determinado momento aquilo foi se formando na minha mente, na minha cabeça, e eu fui de um funcionário que não levava jeito, passei a ser convidado para fazer revisões de aeronaves em outros lugares. Uma estratégia do Senhor. O Senhor me deu forças. A Bíblia fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Está escrito isso na palavra. Nós somos super vencedores. Se você, mais uma vez, existe alguma dificuldade que você tem enfrentado, um problema que você acha que é muito grande, que você olha para os montes e pergunta: de onde me virá o socorro? Está escrito: teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluias! Está escrito: para onde vou, Senhor? Se eu preciso desse emprego, eu vou te socorrer, eu vou te ensinar. E amados, e o Senhor abençoou minhas mãos várias e várias vezes, ali consertando aqueles aviões, me dava sabedoria, abençoava a nossa equipe, e nós íamos tendo vitória através das pessoas que nos abençoavam, nos ensinavam. O Senhor cuida de nós. A sua misericórdia está derramada sobre nós. Por isso eu te convido a juntos tomarmos essa postura de não simplesmente ficar assistindo, ouvindo as sugestões do inimigo diante de todos os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Eu te convido
a tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Porque Ele tem algo para você. Ele vai sustentar no deserto que você está passando. Ele vai te dar um alimento para 40 dias. Ele vai mandar o seu anjo dizer: meu filho, levanta e come, porque a caminhada será sobremodo longa. Ele vai te alimentar. Não desanime, não desanime. Aleluias. O Espírito Santo vai te lembrar de comprar azeite, de cuidar da tua lâmpada, porque Ele quer que todos passem por essa porta. Ele vai te lembrar de comprar azeite. Ele vai te encher no seu espírito. Ele vai te instruir na palavra, porque Ele não quer que você fique com a sua lâmpada vazia, porque Ele é um Pai que cuida dos seus filhos. Aleluias. Recebe, meu irmão, recebe do Senhor essa palavra de ânimo que me anima e que te anima. Essa palavra que diz: vá, vá que eu estou contigo. Vá que eu estou contigo, porque esta palavra ela garante. Aleluias. Era isso que o Senhor tem ardido no meu coração. Esse desafio de poder cada dia dar o melhor para Ele. Amanhã é domingo. Amanhã, acorde, amado. Ter aquele tempo precioso. Eu creio que foi Tim LaHaye que disse: sem Bíblia não há café da manhã. Eu acho que foi: sem Bíblia não tem café da manhã. Amanhã, varões, convido os varões, os sacerdotes do lar, aqueles que vivem a vida comum do lar, como recomenda a palavra de Deus. Levante-se, faça aquele café, aquele chá, se tiver algum gaúcho aí, aquele chimarrão. Prepare aquele café, pegue tua palavra e diga: fala comigo, Senhor. Fala comigo. O fim do ano, final do ano está chegando, Natal está chegando, o ano novo. Quero te desafiar nas férias, quando você estiver na praia, caminhando, acorde cedo na praia, caminhe na praia cedo, orando em línguas, cheio do Espírito Santo. Faça o seu devocional, interceda pela nação. Tome também banho de praia, volte queimado, bronzeado, volte bronzeado, mas volte cheio do poder de Deus. Dê o seu melhor, mergulhe na palavra, faça um propósito de ler menos redes sociais, de ler menos WhatsApp e ir para a palavra. Instale uma Bíblia no seu celular, tem uma Bíblia boa, um monte de versões. Vá bebendo, amado, dessa palavra, e você estará se fortalecendo quando os pensamentos vierem. Eu creio que foi Santo Agostinho que certa vez disse: eu não posso impedir
uma andorinha, um pássaro, algo que voa, voar sobre a minha cabeça. Mas eu posso impedir que esse pássaro, que essa andorinha construa um ninho. Não deixe Satanás construir um ninho na sua mente. Deixa a palavra ser o teu alimento. Quando você se sentir o menor dos homens e das mulheres diante dos bens materiais que o mundo apresenta, lembre-se de Lucas 12, versículo 15, que diz: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui. Essa vida é a vida zoe de Deus. Irmãos, a vida de Deus não está atrelada à quantidade de bens. A vida de Deus é uma dádiva, é a graça dele sobre nós. Lembre-se disso. Quando você estiver descompromissado, meio desligado, lembre-se de Davi, que era um dia à tarde, diz a palavra, o exército estava em guerra e ele dormia no palácio. Lembre-se que essa postura não vai dar coisa boa. Era à tarde. Eu acho interessante essas nuances, essas coisas que saltam aos nossos olhos na palavra de Deus. Era à tarde e ele dormia, e um exército em guerra. Isso está registrado para que a gente possa abrir os nossos olhos. Nós como pais, as irmãs como mães, os jovens, a postura, como devemos andar. Isso está escrito, está escrito. Deixa a palavra te lavar, deixa a palavra nos lavar, deixa a palavra ministrar os nossos corações, corrigir, tirar os carrapichos da nossa vida, aquilo que não agrada ao Senhor. Deixa a palavra ir desembaraçando aquilo que está nos embaraçando. Deixa fluir, está escrito, que seja o teu linguajar. E olha, eu quero deixar registrado aqui também, que eu lembro numa revista há anos atrás, uns 2, 3 anos, uma matéria, uma revista americana, falava que as telenovelas influenciaram as famílias brasileiras. Amados, é porque para uma coisa influenciar, precisa-se beber. Precisa-se beber. Beber muito. As telenovelas influenciaram as famílias brasileiras. Deixa a palavra te influenciar. Deixa a palavra ser tua opinião. Diante dessa situação, meus irmãos, minha família, meu amor, meu filho, meu colega, Adriano, eu mesmo, diante dessa situação, a palavra diz isso, então eu vou para a palavra. Vamos para a palavra. Vamos para a palavra, igreja de Deus. Vamos nos render à palavra, porque na palavra nós teremos as ferramentas, as armas de Efésios,
nós teremos aquela armadura maravilhosa, a espada do Espírito, que é a palavra. Tu vai encontrar isso na palavra. Na palavra tu vai encontrar que, olhando para uma nação diante de um quadro difícil, tu vai lembrar do rei Josafá, que o Senhor disse: baixa a espada e canta louvores. Aleluias. Na palavra tu vai encontrar refrigério. Tu estarás preparado para a volta do rei. Deus os abençoe tremendamente. Obrigado por me receberem aqui. Me sinto família. E eu creio que Deus, na sua bondade maravilhosa, abençoou a cada um. Porque só Ele pode fazer. Que Ele nos abençoe. Que Ele derrame a graça dele sobre vocês. Profetizo uma igreja vitoriosa. Profetizo uma igreja cheia do poder. Há a presença de Deus nesse lugar. Peça renovo, porque às vezes vamos nos acostumando. Mas aqui temos um louvor que eu senti o fluir de Deus. Ele está aqui. Ele está aqui. Senhor, se vocês têm se sentido distante, Senhor, eu quero voltar a sentir a Tua presença. Ele está sempre disponível. Aleluias. Igreja maravilhosa. Aleluia. Senhor, obrigado. Fique de pé, vamos orar, agradecer